Olá pessoal, meu nome é Vinícius Correia, sou médico formado pela Unicamp, especialista em clínica médica pela USP, atualmente sou preceptor da USP e também sou membro do Grupo Sim, tá? Hoje eu vou falar da abordagem inicial do paciente intoxicado, na verdade uma segunda parte aí da primeira aula que a gente já começou, tá? E essa é uma aula que é uma parceria da Sim com o Papo de Clínico. Então segue nosso Instagram aí na página inicial, sim.curso, e também do Papo de Clínico, tá? Então, na última aula, a gente falou aquela abordagem inicial do paciente intoxicado, da estabilização, fazer um MOVD como todo paciente que chega na sala de emergência, o ABCDE, depois fazer a avaliação secundária. Eu apontei os principais pontos aí que tem que ficar atento no paciente intoxicado, fazer uma anamnese direcionada para o paciente intoxicado, depois identificar a toxídrome específica e pedir os exames iniciais. Tudo isso a gente viu, tá? E hoje a gente vai falar mais das medidas gerais e específicas que a gente tem que fazer quando chega o paciente intoxicado. Bom, quais são as medidas gerais primeiro? Então, medidas de suporte, como todo paciente que chega na sala de emergência, faz o ABCDE, hidrata se for necessário. Num contexto de intoxicação, a gente acaba hidratando, tá? Que isso, teoricamente, dilui um pouco o fármaco que está bem concentrado na corrente sanguínea, tá? Não tem muita evidência, mas a gente acaba fazendo. E observação, obviamente, deixar o paciente monitorizado. E medidas de descontaminação. Então, tem a descontaminação cutânea, lavagem gástrica, carvão ativado em dose única e também irrigação intestinal. E tem as medidas de aumento de eliminação, tá? Que são carvão ativado em múltiplas doses, alcalinização urinária e os métodos dialíticos. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora, tá bom? Então vamos começar pelas medidas de descontaminação. Bom, a cutânea é uma coisa que o pessoal esquece bastante, mas é bem importante, tá? Quando o paciente se intoxicou por algo que tenha alta toxicidade cutânea, por exemplo, organofosforado, carbamato, o paciente pode intoxicar pela exposição cutânea. Então, chegou um paciente assim na sala de emergência, todo mundo tem que usar EPI, tá? Tomar cuidado, luva, avental, tem que usar gorro, máscara, óculos e, além disso, expor o paciente, tá? Tira a roupa dele toda, tá? E lava bastante a pele dele, sem dó mesmo, tá? Lava bastante para tirar tudo que tem de tóxico ali na pele, tá? Beleza. Visto isso, o próximo seria a lavagem gástrica. É uma coisa que se fazia bastante até pouco tempo, tá? Ainda em alguns lugares se faz a lavagem gástrica. No entanto, hoje em dia, a gente não recomenda mais a lavagem gástrica. Por quê? Porque ela tem muito mais riscos que benefícios, tá? Ela tem uma alta taxa de aspiração, de laringoespasmo, de perfuração esofágica, tá? E ela não é superior ao carvão ativado em dose única, que teoricamente é mais seguro, tá? Já tiveram estudos comparando um com o outro, não tem superioridade a lavagem gástrica em relação ao carvão ativado, e nem quando usada a lavagem gástrica junto com o carvão. Então, hoje em dia, a gente usa só o carvão ativado quando indicado, tá? Lavagem gástrica não utilizamos mais. Bom, e como a gente vai utilizar o carvão ativado em dose única? É aquele paciente que ingeriu uma medicação em dose tóxica, tá? O tempo de ingestão é a menos de 1 hora, então, por isso que é importante perguntar quando que o paciente ingeriu aquela medicação ou se expôs àquele tóxico, até o tempo de chegada na pronto-socorro, porque isso vai determinar a indicação do carvão ativado em dose única, tá? Para descontaminação. Além disso, a substância tem que ser absorvida pelo carvão. Então, quanto que a gente não vai indicar? Naquelas substâncias que não são absorvidas pelo carvão, principalmente álcoois e metais, mas também não podemos indicar para os cáusticos, porque são altamente corrosivos e dar carvão ali poderia perfurar o esôfago, por exemplo, e solventes, porque são bem voláteis e isso poderia facilitar uma aspiração, tá? Também para o paciente que não tem proteção de vias aéreas, e o paciente que tem alguma obstrução, perfuração ou sangramento do trato gastrointestinal, tá? Como que eu faço? Eu vou pegar 50 gramas de carvão, isso é uma regra geral, normalmente é 1 grama por quilo, dose máxima 50 gramas, tá? Vou colocar diluir num copo de água, tá? E dá para o paciente tomar, mas tem que diluir bem porque faz bastante sujeira. Ou se o paciente não estiver tolerando, uma sonda nasogástrica calibrosa
e aí eu vou administrar o carvão. No entanto, a gente tem que tomar cuidado. Aquele paciente que não está protegendo via aérea, eu tenho que entubar esse cara antes de passar o carvão. Mas calma, eu nunca vou entubar o cara só para passar o carvão, entendeu? Mas se ele tiver indicação de intubação, eu garanto a via aérea antes e depois eu administro o carvão pela sonda, tá? E quais são as complicações? Aspiração, que acontece muito menos que a lavagem gástrica, pode perfurar o esôfago, vômitos, e uma coisa interessante é que o carvão ele pode causar constipação também, porque ele pode formar aqueles bezoares no trato gastrointestinal e obstruir, tá? E se não tomar cuidado, cair no olho, pode ter abrasão de córnea e pode também levar a uma apendicite. Bom, e a irrigação intestinal? Quando que a gente vai utilizar? Irrigação intestinal a gente vai usar para aquelas medicações que não são absorvidas pelo carvão, tá? Que são os metais, principalmente, e fármacos de liberação lenta e aqueles papelotes de cocaína, que são aqueles body packers que transportam cocaína, tá? Que engolem esses papelotes, e aí fica lá no trato gastrointestinal. Se a gente detectar isso, tem que tentar fazer irrigação intestinal. Quando que a gente não vai fazer isso? Obviamente, quando o cara não tiver uma via aérea segura, quando ele estiver vomitando bastante, algum problema no trato gastrointestinal, seja perfuração, obstrução ou sangramento, ou quando ele está chocado também, porque eu posso deslocar bastante volume do intravascular para o trato gastrointestinal com esse procedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o polietileno glicol e vou administrar mais ou menos 1,5 a 2 litros por hora, via oral, que dificilmente o paciente vai tolerar essa quantidade via oral. Aí eu posso, se ele não estiver tolerando, eu posso passar uma sonda nasogástrica, como na figura ao lado, e fazer esse procedimento até eliminar o fármaco, tá? E pode ser administrado após o carvão. Se o paciente utilizou o carvão ativado em dose única antes, você pode administrar o PEG se tiver indicação, tá? E as complicações são náusea, vômito, diarreia, porque isso é um laxante, né? O paciente pode ter bastante cólica também, porque é um laxante osmótico, e aspiração se a via aérea não estiver protegida. Bom, visto as medidas de descontaminação, vamos falar agora das medidas de aumento de eliminação, tá? Então, qual que é a primeira? Carvão ativado em doses seriadas, tá? Quanto que eu vou indicar? Eu tentei fazer um mnemônico para facilitar aí, para vocês gravarem as principais indicações. Então, TADAC, T de teofilina, A de AS, D de dapsona, A de anticonvulsivantes, e aí entra principalmente carbamazepina, fenitoína e fenobarbital e quinina. Tem algumas outras medicações que têm menos estudos, por exemplo, tricíclicos e tal, que a gente acaba não indicando mais hoje em dia. Digoxina também, a gente acaba não indicando mais hoje em dia o carvão em doses seriadas. E como que ele age? Ele vai inibir a reabsorção do fármaco pelo ciclo enterohepático. Então, ele não vai ser reabsorvido e voltar para o fígado e cair no intestino de novo. Esse ciclo enterohepático de reabsorção permite que esse fármaco fique recirculando por mais tempo. Então, se eu dou carvão em múltiplas doses, vai inibir esse ciclo enterohepático, tá bom? Como que eu faço? Eu dou carvão, 50 gramas de 4 em 4 horas, via oral ou via sonda, e eu posso iniciar em até 24 horas da ingestão, e eu geralmente mantenho por 12 a 24 horas, depois que a gente inicia, tá? E quais são as principais contraindicações e complicações? São idênticas ao carvão ativado em dose única, que a gente já comentou. E a alcalinização urinária, como que funciona? A gente vai indicar para os ácidos fracos, tá? Principalmente salicilatos, fenobarbital, sulfa, metrexate. Como que eles funcionam? Vejam que aqui a gente colocou um exemplo do salicilato, tá? O salicilato, quando o pH está alcalino, como ele é um ácido fraco, ele dissocia. Quando ele dissocia, ele passa do sangue para a urina e ele é eliminado nessa forma iônica. Mas vejam que também o pH urinário está alcalinizado. Então, ele consegue ser eliminado. No entanto, quando ele não está alcalinizado, ele não consegue ser eliminado pela urina e também ele se difunde para os tecidos periféricos, causando os sinais de intoxicação, tá? Então, esse é o racional aí da alcalinização urinária. Quando que eu contraindico? Quando o paciente está edemaciado, seja edema cerebral, pulmonar, ou tem uma injúria renal aguda, que eu posso piorar. E aí, como que eu faço? Eu dou bicarbonato, tá, de sódio, eu faço um bolos, depois eu deixo a solução bicarbonatada,
tá? E eu tenho que monitorizar o cálcio iônico, porque ele pode fazer hipocalcemia. Tem que monitorizar também o potássio, ele pode fazer hipocalemia, tá? E também eu tenho que monitorizar o pH de 2 em 2 horas, tá? E aí eu tenho que monitorizar o quê? O pH urinário e o pH sérico. Tenho que tentar manter o pH urinário acima de 7,5 e tenho que deixar o pH sérico abaixo de 7,6, tá? E quais são as complicações? Hipervolemia, hipocalemia, hipocalcemia, alcalose metabólica. Então, por isso que eu tenho que ficar monitorizando esses eletrólitos e também a volemia do paciente, tá? E quando nada der certo, eu tenho que pensar nos métodos dialíticos. Quando que eu indico? Quando é uma intoxicação grave ou refratária às medidas iniciais e o tóxico tem que ser dialisável. Isso é importante, tá? E aí, alguns exemplos. Anticonvulsivante, lítio, salicilatos, álcoois, paraquat. Mas quando vocês pegarem uma intoxicação e acharem que o paciente possa ser candidato a diálise, é só checar se é dialisável ou não. Não precisa ficar decorando isso, tá? E quais são os métodos? Hemodiálise ou hemoperfusão. A diferença é que a hemoperfusão ela é um pouco mais eficaz na remoção de tóxicos, porque ela tem uma membrana com carvão ativado, mas ela só funciona para os fármacos que são absorvidos pelo carvão, tá? E as complicações são as complicações da diálise, instabilidade hemodinâmica e complicações relacionadas ao catéter central também. Então, a passagem, né, como pneumotórax, hemotórax, ou até mesmo mais tardio, como infecção do catéter venoso central, tá? E por fim, as medidas específicas, que são os antídotos. Nem todos os tóxicos têm antídotos, tá? Mas a gente tem que saber os principais, tá? Eu coloquei uma lista aqui de exemplos para vocês, mas a ideia aqui é a gente não ficar falando de cada um deles, porque depois eu vou gravar outras aulas aí de intoxicações específicas, tá? Mas a ideia aqui é só dar alguns exemplos. Por exemplo, paracetamol, né, um antídoto de acetilcisteína, a varfarina, a gente usa a vitamina K e o complexo protrombínico para reverter. Lembrando que o plasma fresco é uma segunda opção, tá? A gente prefere o complexo protrombínico. E os NOACs, novos anticoagulantes orais, já tem alguns reversores específicos, o idarucizumab para dabigatran e o andexanet alfa para os inibidores do fator 10A. Lembrando que se não tiver disponível, ainda não tem o andexanet alfa no Brasil, a gente pode usar o complexo protrombínico para reversão também, tá? Temos outras opções, como por exemplo, glucagon para os beta-bloqueadores, naloxone para os opioides. Eu coloquei aqui fisostigmina para anticolinérgicos, que é descrito, mas a gente acaba não usando porque aumenta o risco de arritmias. E o flumazenil também para os benzos é descrito, realmente reverte, só que no contexto de intoxicação a gente acaba não utilizando, porque a meia-vida dos benzodiazepínicos são bem longas, e do flumazenil é uma meia-vida curta, e ele também diminui o limiar convulsivo. Se o paciente tomou outras medicações que aumentam o risco de convulsão, ele pode convulsionar, tá? Eu dando flumazenil. Organofosforado eu tenho que dar atropina e pralidoxima, e assim por diante. Bom, eu deixei essa tabelinha aqui para vocês darem uma olhada, mas depois o ideal é a gente fazer outras aulas abordando especificamente cada toxina, tá bom? Obrigado, foi um prazer aqui falar para vocês de intoxicação. Não esqueçam de seguir nossa página lá no Instagram, sim.cursos, e também a página do Papo de Clínica, tá? Lembrando que a gente também tem um site, que é www.emergenciasobcontrole.com.br, onde vão ter mais informações aí sobre o nosso curso e sobre nossa página. Obrigado.